jogo pra low elo. Assista se estiver abaixo do mestre. Vamos ver. Eu aprendi muita coisa assistindo que aula. Muita coisa. O que eu aprendi e coloquei em prática pra sair do bronze pro platina foi com o que aula. Eu tinha um pouco da noção, mas não o suficiente pra subir de elo. Mas aí quando eu comecei a estudar os vídeos dele, a assistir bastante e colocar em prática, claro, eu comecei a subir, mano. Eu peco muito ainda, mas... Enfim, vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui. Foi. Tem caras bons mecanicamente. Aí. Mesmo no low elo tem Foi. caras bons mecanicamente. O Talon entra no meio do time adversário, desvia de tudo e ainda sai com o Iron Gauge. Olha esse combo, o cara é clean. Pediu pra eu colocar no vídeo, tá aí, jogou nice. Por outro lado, a noção de jogo peca muito. Os caras acham que League of Legends é um jogo de luta. Ao invés de só fazer o dragão... É mesmo. O LoL, o povo vê uma oportunidade de lutar e já tá lutando. Eles vêem um carinha com 3 a menos de vida, eles já estão procurando luta. Não é desse jeito, velho. LoL é jogo de paciência, mano. na moral, o Talon pulou o muro atrás de kill e perdeu o objetivo. Era só fazer o dragão que o Lee Sin iniciou sem ter prioridade no mid, sem ter prioridade no bot. Só que como a jogada demorou demais, a bot lane subiu, o mid laner desceu e esse tipo de comportamento é punido com tela cinza. Olha esse Master Yi, ao invés de ir farmar a selva que está nascendo na topside, ele decide gankar bot e o ADC nem tá na rota. O Blitz gastou o puxão, deu o E, tá inútil agora o boneco, ou seja, se esse Master Yi sair da moita está 2 contra 1. Se você vê pela perspectiva do Twitch, quando ele deu o primeiro ataque básico, o time dele já tava morto. O Master Yi sem item, antes do nível 6, não tinha nem Ignite pra ajudar, completamente desconectado da realidade, zero noção de jogo. E você acha que depois disso ele foi farmar? Não. Ele foi tentar gankar top, na esperança de que o top laner tome um desconnect, fique parado na moita ao invés de ir pra base. Ele deve ter achado que essas jogadas deram errado por azar, mas são 17 minutos de jogo e o cara não farmou o suficiente pra evoluir o item da selva. Ficou metendo louco o jogo inteiro. O item só evoluiu aos 26 minutos de jogo e ele teve a pachorra de ficar chorando no barral, falando mal do time dele, como se a culpa fosse do Twitch eu ter ficado gigante de Draven. E um mano esses dias no Discord veio me perguntar qual que era o problema de morrer no LoL. Pode até parecer besteira, mas o cara tem um bom ponto, KDA não ganha jogo. Eu tive que explicar pra ele que... Exatamente. Eu ganhei já partidas que eu fiquei 2/8, 2/7. Teve uma que eu fiquei 2/4, não morri tanto, mas fiquei negativo. Porém, eu ajudei meu time 10 vezes, eu dei 10 assistências. O que valeu mais? As minhas 10 assistências do que eu morrer 4. Então... que tem mortes e mortes. Você pode morrer e não dar em nada, e você pode morrer e perder seu Nexus por causa disso. Olha esse exemplo, tem uma wave... e detalhe, eu não morri por causa de nada. Eu morri em lutas e objetivos e tudo mais. Não saí morrendo à toa. gigante indo pro Aphelios. Era só o cara ficar suave. Ele iria farmar debaixo da torre e o jogo ia continuar. Pra que ele andou pra frente? Ele foi de vala e perdeu muito farm, muito ouro. O jogo dele dificultou muito por causa dessa uma morte. E se o Braum andasse reto nesse milho, mesmo que ele morresse pra torre, não iria importar. Eu ia pegar mais uma kill, a morte do Braum seria irrelevante. E o Braum não entendeu isso, ele ficou muito pistola porque eu forcei esse dive e morremos os dois. Mas viu que as mortes têm pesos completamente diferentes? Os dois morreram, tanto o Draven quanto o Aphelios. Mas a morte do Draven não importou, a morte do Aphelios foi péssima. A gente entregou um double kill pro milho e não importou. Não mudou o fato de que o Aphelios vai querer quitar desse jogo. Se você olhar o KDA, parece estar de boa pra eles, mas não está. É daí que vem a ideia de que KDA não importa. A diferença entre uma morte e outra está principalmente nas waves. Elas importam mais do que o seu personagem. Bora trocar uma ideia? Caraca, isso daqui foi tudo a introdução do vídeo, velho. O cara é muito bom, mano. O League of Legends gira em torno dos minions. Imagine que eles não existissem. O que você faria nessa partida sem minions? Nada. Você não sobe de nível, você não ganha ouro, você não consegue nem quebrar a torre. Você pode pegar o objetivo que for, até mesmo o arauto. Você não consegue finalizar o jogo, não consegue nem matar o adversário se ele não quiser. Já pensou nisso? Você acha que essa Ashe teria morrido se ela não precisasse farmar? O único meio de obrigar o adversário a vir até você para tomar umas machadadas é fazendo os minions de refém. Se ele não vier, ele não farma. O suporte morreu porque ele é horroroso mesmo. Ele não precisa farmar. Os minions também podem fazer sua proteção, eles dão muito dano no começo do jogo e boa parte das habilidades não atravessam os minions. Logo, você está relativamente seguro atrás deles, eles dividem a rota em duas. Você pode ficar do lado oposto ao seu adversário para se defender ou estar do mesmo lado para atacar. Eu sempre fico, mano, atrás dos meus minions, eu sempre fico rodeando eles
pra trás de uma maneira que eles fossem me defender, saca? E eu não me mato por causa de minions. Eu não vou, tipo, eu não ando reto sabendo que eu vou tomar um stomp imenso por dar uns passos à frente pra pegar um minion. Não vale a pena. Não vale. Imagina que 1 minion, o cara levou metade da minha vida. 2 minions que eu fizer isso, o cara me mata, mano. E ainda eu não farmo. Pra você que tá achando isso tudo que eu tô dizendo óbvio, agora eu vou abrir sua mente. Quando você não sabe onde os caras estão, basta avançar os minions e você descobre. Os caras vão vir coletar a wave. Aí você pode estar pensando, ah, Túlio, nem sempre. Às vezes os caras vão ignorar os minions e vão ficar lutando. E você tem razão, mas você sabe o quanto de dano uma única wave do canhão dá numa torre depois dos 14 minutos? Pois é, agora você sabe. A base vai cair muito rápido se o adversário fizer isso. E eu já sei o que você vai digitar nos comentários, que a wave avançada não adianta se o aliado morrer. Será mesmo? As waves estão avançadas, você vai pro Baron. O time que não avançou a wave, mesmo se ganharem a luta, vão ter que ir pra base pra defender. Depois vão avançar as waves. E até fazerem isso, o adversário já nasceu. Pelo menos mais uma luta tem que ser ganha antes de finalizar o jogo. Já o time que avançou as rotas, caso matem o adversário, é só andar reto e dar GG. E esse é o principal motivo pelo qual o jogo dura pra sempre no low elo. Ninguém avança as rotas como deveria. Só essa informação já vale o like no vídeo, mas eu tenho muito mais pra te mostrar. Uma reclamação comum dos suportes é: eu vou wardar e os caras me matam no rio, o meu time não me ajuda a wardar. Mas se você ajudar o seu time a avançar a wave, os adversários vão aparecer para coletar esses minions. Aí você vai poder wardar em segurança, olha que legal. Entrar no rio escuro sem saber cadê os caras é implorar pra ir de base. Outra rota que costuma ignorar os minions são os junglers. Eu parei muito de fazer isso, de ir sem visão. Eu ainda... Tem horas que eu vou por impulso, que vou matar, tô errado. Eu sei disso, faço. E, mano, dá ruim. 90% das vezes dá ruim, velho. Eu sei que não pode fazer isso. Eu subi não fazendo isso. Inclusive, eu falei no meu vídeo, que eu fiz um vídeo dando dicas. Tudo que eu aprendi aqui, tudo que eu aplico, tudo que me ajudou. Eu falei sobre isso e mesmo assim eu ainda faço. É loucura, mano. Isso é muito errado. Eles querem ajuda no rio sem levar em consideração se o cara da rota pode simplesmente ir lá. Eles querem que você largue tudo que você tá fazendo pra ir jogar o jogo deles, mas isso é porque não entendem o conceito de prioridade. E alguns vão falar, mas os caras saem da rota e pegam 1 bilhão de kills, porque no low elo os caras não olham o mapa. E você tá certo, mas você não vai ser mais um desses low elo que não olham o mapa. Você vai baixar o Wave Clear e de tempos em tempos o seu mapa vai ficar te chamando, passando essa linha laranja. Eu olhei pro mapa, vi que eu fiz aparecer que eu podia jogar como eu quisesse. Fora que tem como você monitorar seu desempenho com as wards, mas eu acho que o maior problema mesmo é real olhar pro mapa. Elas podem até iluminar, mas nenhuma ward te protege da distração, só o Wave Clear. Ou essa frase foi da hora, hein? Enfim, o programa é de graça, o link tá na descrição e você ainda apoia o canal. Prioridade é a sua capacidade de gerar tempo. Não entendeu? Então se liga nesse exemplo básico. Jinx e Neeko têm prioridade nessa rota, tem um controle da lane. Caso queiram sair, podem avançar a wave e fazer o que quiserem. E vamos supor que aconteça uma disputa pelo aronguejo. O Draven pode ir lá. Eu também, toda vez que eu sair da lane pra algum objetivo, porque eu não fico mais saindo à toa da lane, mas toda vez que eu saio pra algum objetivo eu falo, primeiro eu vou avançar isso aqui pra eu descer. Porque aí tem duas coisas. Eu vou avançar o wave. Eu vou forçar o cara a ficar na lane, pra ele farmar. Se ele sair e deixar aquela wave, ele perdeu o XP, ele perdeu o gold e ainda a wave bate na torre. Se ele ficar lá, vai ser um a menos do time deles no objetivo. Então, de qualquer modo, ele sai perdendo. Lá? Não, ele tem que coletar a wave. O Draven pode sair pra guardar? Não, não pode. Ele tem que coletar a wave. Já a Neeko e a Jinx podem fazer o que quiser. Elas têm prioridade, jogaram a wave na torre e ganharam esse tempo que pode ser usado pra guardar, que pode ser usado pra disputar o aronguejo. Agora a frase faz sentido? Elas usaram a prioridade pra gerar. O que eu acabei de falar que eu faço, ele falou que é pra isso. Tipo, ajuda, né? Dar tempo, geralmente a prioridade é garantida assim, avançando a rota. Elas fizeram isso porque elas têm mais alcance, elas têm dano em área, mas você também pode tomar ela à força, arrebentando o cara de porrada. Essa Leona jamais deveria ter prioridade no level 1. É um personagem corpo a corpo contra um à distância, mas esse Brand tá mais fora de posição do que o Playboy na quebrada. E agora que a gente pegou prioridade à força, dá pra fazer várias coisas. Eu escolhi ir pra base, mas eu poderia wardar, eu poderia defender a selva do meu jungler, eu podia invadir com ele, eu poderia tomar o controle do rio pra fazer
Aron Gage pra fazer dragão, poderia ser as larvas. Outro jeito de forçar a prioridade é com o jungler. Mesmo que ele não mate o cara, se seu jungler vem pra sua lane, você retoma o controle dela. Você pode avançar a wave e ajudar ele com seja o que for que ele esteja precisando. Mas os junglers fazem isso? Não fazem. Pelo menos não no low elo, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque normalmente o que o jungler low elo quer é que você pare tudo que você tá fazendo pra ajudar o cara a pegar o Aron Gage, que vale 58 de ouro. Repito, 58 de ouro. E recentemente eu falei isso com um jungler, aí ele falou assim, não, é porque eu vou ficar com a experiência na frente, não sei o que. A Riot nerfou esse primeiro Aron Gage, ele te dá só 20% da experiência. O primeiro Aron Gage não vale quase nada. Olha esse Jarvan, ele acha que ele tem direito a alguma coisa. Ele perdeu o Aron Gage do bot e foi reto pro de cima. Ele acha que esse Aron Gage já é dele. O cara entra no rio com a confiança do pedestre que atravessa a rua sem olhar pros lados. Mas se ele tivesse dado uma olhadinha, veria que o mid tá com a wave debaixo da torre e não pode ajudar. Ou seja, o mid laner dele não tem prioridade. Ele até teve a oportunidade de pegar o Aron Gage. Perdeu mesmo assim? Perdeu mesmo assim. Trocou a vida por essa chance. Entregou 450 de ouro pro time adversário. 300 pro Yasuo e 150 pra Naafiri. Naafiri que por sua vez ainda vai roubar a selva do cara. Ele tá morto. E se o Ziggs tentar ajudar no invade, ele vai perder farm. Ou seja, ele vai trocar o farm dele, arriscar a própria vida pra tentar, nem é garantido, tentar salvar o farm do jungle. O jungler entende isso? Não, na cabeça dele o mid é um lixo. Ele tá tomando invade o mid. Na cabeça dos jungle, o mid sempre é um lixo, né? De laner não faz nada. Essa Ambessa fez algo similar. Pegou um Aron Gage, se achou no direito de pegar o outro. Afinal de contas, deve ser bem melhor pegar um Aron Gage ao invés de ir fazer o red e as pedras, né? Ela passou pelo mid, contando pro adversário a sua intenção, foi interceptada. Qual que é a lógica dos jungles que passa pelo mid, velho? O minion revela tudo que ele vai fazer, a direção que ele tá indo. Era pra ele estar escondidinho ali, jogando de boa, farmando, talvez tentando uma jogada, ele vai e passa no meio da lane. Oi, tô aqui, ó, tô subindo, hein, tô lá. No rio e dormiu com os peixes. Isso acontece com muita frequência abaixo do mestre, velho. É bizarro. Nossa. O Zed ainda poderia ter roubado a selva inteira dela. Não roubou porque é amiguinho, estudaram juntos, certeza. Essa Ambessa passou o jogo inteiro xingando o mid laner, porque na cabeça dela, o Wei poderia ter feito alguma coisa. Eu fui falar com o cara, ele derreteu, fez zônias pra ela. E alguns de vocês podem estar pensando, nossa, o Wei poderia ir lá pra pelo menos tacar uma skill, né? E é claro que ele poderia, só não vale a pena. Ele perderia uma wave inteira pra tentar conseguir 58 de ouro pro jungle dele. A real é que você pode sair da rota quando você quiser, desde que você arque com as consequências disso. Ou avance a wave, né? Olha esse Jhin, tava com uma wave gigantesca indo na direção dele. Avistou no mapa o time brigando no rio. Pensou em chegar ali na berola só pra dar um W, só pra tentar jogar uma skill. A play acabou rapidinho, ele nem conseguiu ajudar o time com nada. Eu não deixei ele voltar pra lane. E pronto, ele perdeu toda essa wave, perdeu a experiência. Péssima escolha, péssima. Mas e se ele tivesse conseguido algo? Valeria a pena? Não valeria, porque seu jogo iria virar um cassino. Na maioria esmagadora das vezes essa jogada é ruim. Mesmo se ele tivesse prioridade, essa jogada estava acontecendo lá na mid lane praticamente. Eu não acho legal usar o fato de que você tem prioridade pra ir pra outras rotas, tipo mid gankar bot. E pode parecer loucura isso que eu tô te falando, já que é algo que acontece com frequência, mas a maioria das vezes não dá tempo suficiente. Quase sempre é jogar uma moeda pra cima. Claro que alguns personagens são melhores que outros pra fazer isso, tipo o Galio, o Twisted Fate, a Thalia, a Queen, o Talon. Ambos têm habilidades que os fazem se movimentar muito rápido pelo mapa, mas com a maioria dos personagens isso não é uma boa ideia. Esse Vel'Koz vai servir de exemplo pra gente. Avançou a wave antes de sair, rapidamente o Graves limpou tudo e ele continuou na play ao invés de voltar. Gastou a ultimate, pegou uma assistência de 75 de ouro, enquanto isso ele perdeu uma wave, o Graves pegou uma barricada. Prejuízo de 260 de ouro. Parabéns, Vel'Koz. Ele poderia ter pego 600 de ouro nas duas kills? Poderia. Mas ele também poderia ter ido bot morrido, poderia não ter pego nada porque os adversários recuaram. Exato, é o que eu penso. Saiu da lane e não fez nada. Foi um prejuízo imenso. Você é mid, vai pro bot, pro top, que seja, mano. Você não matou, esquece. Você perdeu e o mid adversário não acompanhou, ficou lá no mid. Você perdeu o barricada e você perdeu o minion, velho. Ele vai pegar a barricada, ele vai pegar a minion, você vai perder o XP, o gold. É loucura, mano.
Isso é o que a gente chama de coin flip, é como jogar uma moeda pra cima, não depende da sua habilidade, tá completamente fora do seu controle. Às vezes você vai jogar feito louco e vai pegar umas kills. Esse Vlad givou várias waves, várias vezes, e pegou várias kills na bot lane. Ficou gigantesco, pegou 21 kills nessa partida. Mas não é todo dia que é dia santo, olha o histórico do cara. A média de farm dele foi de 5 por minuto. A cada minuto nascem 12 minions. Ele não farmou nem metade dos minions que vieram na direção dele. Ficar saindo da rota cedo não é legal, o jogo vira uma loucura. O tempo que você ganha tendo prioridade não é o suficiente pra você fazer jogadas demoradas. Se você ficar na rota, seu time com certeza vai pingar, vai digitar, mid lixo, não acompanha, e o botão de multi é de graça. Igual o botão de like, o botão de compartilhar o vídeo pra você mandar pra aquele seu mano que joga lá, ó, viu o que eu fiz, né? E se os dois saírem da rota? Eu gosto muito quando ele fala isso, velho. Eu nem sei porque que ele faz isso, mas eu gosto. Presta! Esse exemplo é no Diamante, Syndra versus Catarina. A Syndra matou a Catarina e foi pra base. A Catarina nasceu, chegou na rota, avançou a wave e foi pro bot, onde um certo jogador de Draven tava lutando o tempo todo. Cara brabo, Draven quente. Mas enfim, a Syndra tinha duas opções: acompanhar a Catarina ou pegar uma wave e uma barricada. Eu, Túlio, quase sempre vou na wave mais barricada. É garantido. Acompanhar a Catarina é loucura. A Syndra não pensa como eu. E ela não quebrou nenhuma regra. A wave não tá na torre dela, tá neutra. Ela vai perder minions, mas a Catarina também vai. O meu problema é com o que ela está deixando de ganhar. Quando chegou na bot lane, a treta toda já tinha terminado. Ela trocou o certo pelo duvidoso. A cereja do bolo foi ela ter morrido o bot. Poderia ter ganho 230 de ouro e entregou 420 pro time adversário. Se ela pegasse a wave mais a barricada, a Catarina pegaria uma kill e acabou aí. A Catarina teria necessidade da Syndra descer. Não tinha. Por que ela desceu? 70 de ouro a mais, mas correria um risco alto por esses 70 de ouro. Mais uma coisa, a wave estar avançada ou o adversário morto não significa que seu time pode te ajudar. Depois de matar os caras, seu time tem que avançar a wave, tem que ir pra base. Porque se o adversário chegar com vida cheia, mana cheia, item comprado e topar com seu time sem vida, o bagulho fica muito louco. E agora que você entendeu que é prioridade, bora falar de tempo. O termo tempo usado no LoL é quanto tempo você tem antes que tenha que voltar para sua rota ou voltar a farmar a selva. Se você desrespeitar isso, você pode perder recursos, se liga. Na selva você tem tempo quando você termina de farmar. Alguns jogadores farmam a selva mais rápido que outros, alguns personagens farmam a selva mais rápido que outros, mas a ideia é essa: você farma sua selva e pode gankar, pode fazer objetivos, pode dar um dive, nada disso vai ser uma troca. Você não tá deixando de farmar para estar criando jogadas. Quanto mais rápido você farmar sua selva, mais tempo você tem. E se quando você tá terminando de farmar sua selva, ela já está nascendo do outro lado do mapa, é sinal que você tá demorando demais pra farmar. Então se inscreva pra não perder o vídeo atualizado da selva em 2026. Algo que não muda quando você decide farmar sua selva toda, que é o que acontece na maioria dos jogos, é que você vai terminar de farmar do lado oposto onde começou. Parece óbvio, mas tem gente que real não prestou atenção nesse detalhe. Eu, como ADC, demorei horrores pra notar isso, inclusive. Depois que você terminou de farmar, é muito difícil impactar o outro lado do mapa. Até você atravessar ele inteiro, o seu tempo já acabou. E é por isso que o lado que seu jungler começa é chamado de lado fraco. Ele dificilmente vai conseguir impactar esse lado sem estar perdendo nada. E o outro lado é o lado forte, porque sempre que ele terminar de farmar, vai estar gankar lá com tempo e procurando algo pra fazer. Então ele tende a gankar mais esse lado forte. Ele vai invadir no lado forte. Ele vai entrar no rio quando estiver pelo lado forte. Ele vai dar counter ganks nessa rota, sacou? Um dia eu falei isso com o meu jungle e ele falou assim: mas o Karthus não começa blue? Agora você entende o absurdo que foi essa pergunta dele? Ele deveria começar do lado oposto de onde ele quer estar. Se vai começar na galinha, no lobo, no blue, no red, tanto faz. Olha esse eco, ele tem uma Soraka e Ezreal no bot. Eu sou a Riven no top. Eu falei com ele na seleção de campeões. Joga com top, mano. Você tem um Ezreal e uma Soraka no bot contra Miss e Pyke. E ele falou: é óbvio que eu vou jogar no top. Você quer me ensinar a jogar na selva? E eu pensei: tá bom então, né? O cara deve saber o que tá fazendo. Entrou no jogo e ele começou topside. Tava farmando na direção do bot. Eu falei com ele: mano, você tá fazendo petting pro lado errado. Você não disse que ia jogar no top? E ele disse: mas eu vou jogar top. O que vocês acham que aconteceu? Ele ignorou a topside o jogo inteiro, mesmo querendo jogar lá. Sempre que ele tinha tempo, ele tava no bot, tava na lane do Pyke. Todas as jogadas que ele tentava na bot side davam errado. Ele tava jogando com
com quem não tinha prioridade, com quem não podia ajudar ele. Eles não tinham nem dano e nem controle de grupo pra acompanhar um gank. Pra mim, ele perdeu o jogo solo, no começo, fazendo pathing pro lado errado. E como ele não faz a mínima ideia dessas coisas que eu acabei de te contar no vídeo, caso eu falasse que ele perdeu o jogo solo, ele não acreditaria em mim. Loucura, né? Provavelmente o jeito que ele enxergou o jogo é: eu quero fazer uma jogada e meu time não me ajuda. Só chegam inimigos, meu time nunca acompanha. Eles sempre estão juntos, nós não. E o tempo não é importante só na selva, você precisa dele pra fazer as coisas mais básicas, tipo wardar, tanto faz ser no early ou no late game. Você precisa criar tempo e ir pra base. Se você for pra base quando der na telha, você vai perder minions e barricadas. Alguns personagens são melhores que outros pra fazer isso. Por exemplo, a Vex some com a wave muito rápido, a Sivir também some com a wave muito rápido. Bem diferente da Vayne, que se precisar avançar a rota pode demorar de 2 a 3 dias úteis. E se na selva você gera mais tempo farmando a selva mais rápido, como você pode gerar mais tempo na rota, já que as waves nascem de 30 em 30 segundos de todo jeito? Se liga quanto tempo o Vel'Koz teve pra sair da rota antes que começasse a perder minions. Vou adiantar, foram uns 20 segundos. Mas claro, tem que levar em consideração o tempo que ele tem que voltar pro mid, então seriam 10 segundos de ida e 10 segundos de volta. Não é tempo suficiente pra você chegar na bot lane. Se ele tivesse matado o Graves, demoraria mais pra wave voltar sozinha. O que, convenhamos, nem sempre é possível. Mas se você levar a torre, quando você avançar a rota, vai demorar mais pra você começar a perder minions, principalmente nas laterais, onde as rotas são mais longas. Sabe quanto tempo demora pra wave voltar na lateral depois que a torre cai? Papo de uns 40 segundos. Agora sim daria tempo de fazer uma play e voltar pra rota, principalmente se você usar o teleporte, que faz você ganhar mais tempo ainda. Outra maneira de ter mais tempo é, ao invés de jogar com uma wave só, você acumula duas e joga na torre. De preferência alguma que tenha canhão, já que ele tanca 9 tiros da torre. Assim você vai ter o máximo de tempo possível pra sair da rota. Mas aí eu já tô esbarrando no controle de wave, que sim, Arthur, sim, eu vou fazer o vídeo atualizado pra 2026. Se inscreva aí pra não perder. Mesmo com o Split Push ficando mais forte na próxima temporada, o jogo vai continuar sendo sobre objetivo. Eles deixam seu time inteiro mais forte, é uma vantagem que não tem como os caras perderem. Você leva inibidor, ele nasce de novo. Você pega Baron e seu jungler vai fazer a selva ao invés de te ajudar a avançar as waves. Seu aliado fica forte e entrega neutralizado. Até de ancião seu time dá um jeito de perder a luta. Mas a alma do... Cara, eu tô olhando assim e pensando, acontece tudo isso nas minhas partidas. Tudo isso. Tipo, o pessoal fazendo uns negócios, eles pegam a Baron e vai farmar a selva, se matam à toa, avança sem visão, no avanço wave sair da lane. Nossa, mano. O dragão não tem como você perder, o buff das larvas vai ficar pra sempre. Pra fazer objetivos, no mundo ideal, você precisa de uma jogada de 2 tempos. Ou seja, você avança as waves pra wardar e depois você avança a wave pra fazer. Aqui eu vou falar sobre PVA, que é pressão, visão, ação. Parece um termo de competitivo, mas meu superpoder é explicar coisas complicadas mesmo se você for leigo. Você pode ser ferro 4 que você vai entender isso aqui, presta atenção. Baseado no resto do vídeo, você já entendeu o quanto é importante você avançar a wave antes de fazer as paradas? Você já entendeu que quando você avança a wave, alguém vai lá coletar? Não é legal ficar sangrando recursos, e você não pode também deixar as torres caírem, certo? Isso é uma forma de pressão, você pressiona o cara a vir farmar, a vir defender a própria torre. E já que você tem pressão, qualquer um pode ser um milho, pode entrar na selva e guardar tranquilamente, sem medo de ir de vala. Então esse time usou um tempo para ir guardar. Certo? Já teve pressão, teve visão, é bom você avançar a rota de novo, porque assim os adversários não conseguem tirar suas barras, não conseguem levar sua torre em troca dos objetivos, ou seja, você ganha mais um tempo para iniciar o arauto. Você entendeu que é uma jogada de 2 tempos? Avançou a wave, criou tempo e gastou wardando. Avançou a wave de novo, criou tempo e agora você pode fazer a ação, que é fazer o objetivo. Nem sempre vai ser possível você fazer isso. Seu time não vai esperar você avançar a wave, você vai ter que fazer isso tudo correndo. Mas é importante saber disso, tá ligado? Não vai ser você quem vai iniciar o objetivo de qualquer jeito. A probabilidade de você cair com alguém que assistiu esse vídeo e tem noção que tem que avançar a wave é maior agora. Nossa. Eu te falo com confiança que nem num curso pago de League of Legends tem um vídeo igual esse. E eu tô aqui disponibilizando esse conteúdo de graça. Então, se você baixar o Wave Clear, deixar um like no vídeo, já vai me ajudar pra caramba e nem te custa nada. E eu já ouvi narrativas assim: o Túlio faz conteúdo pra high elo, isso não funciona no low elo. Eu já ouvi de outros criadores de conteúdo: o Túlio faz conteúdo focado no competitivo, eu faço conteúdos pra solo quê? A inveja é uma parada muito doida, né? Ah, e é mentira, mano. Falar isso que não serve no low elo
é mentira. Se você aplicar, serve sim. Tá servindo muito bem pra mim, eu não sou estrelinha, então tá servindo, vai servir pra outros também. E falar que faz focado pro competitivo e não pra solo kill. Ah, mano. A inveja é uma parada muito doida. Esse exemplo é do fundo do Platina. Os caras fizeram esse macro perfeito pra pegar o Arauto, sem comunicação, e largaram o olho do Arauto lá no chão. Olha o histórico do Malphite que fez o Arauto e não pega. Se perguntar, ele vai falar que tá dando azar. Esse cara passou 4 anos no ouro, quase caindo pro prata, pra vir gente falar, não, isso aqui é coisa de pro player, é coisa de Raelo. Não caiam nessa bait, mano. Isso é o básico para vocês entenderem o macro do League of Legends, que vai vir num vídeo futuro, porque esse aqui já passou de 20 minutos. Então te vejo no próximo vídeo e valeu, fala! Mano, é o básico do LoL, o cara ensina aqui da maneira mais descomplicada possível. Falar que não serve, ou não, que não serve pra low elo e é só pra cenário competitivo. Puta, velho. Túlio, parabéns. Vídeo ótimo, top, show de bola. Ajuda muito, eu tenho certeza que não tá ajudando só eu, tá ajudando muitos. Quem fala isso é invejoso sim. E aqui foi, mano, que aula, velho. Que aula, que aula. Eu vou até jogar depois dessa. Vou até jogar, que minha mente até fez assim, ó.